Apocalipse capítulo de número 3 é a carta enviada para a igreja de Filadélfia. É a 6ª carta. E aí você diz assim: pastor, a campanha não é portas abertas? É. E a base da campanha, o versículo-chave, não é o versículo 20? É. E o versículo 20 é: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, farei uma refeição, em outra tradução, e ele comigo. Mas vamos lá para o capítulo 3, versículo 7. Então, Apocalipse 3:20 é o tema da campanha. Jesus quer mudar a tua história. Simplesmente isso. Olha esse testemunho aqui. Mudou a vida do pastor Walter. Já vai ter até churrasco. Você está entendendo? Se não tiver agora, está enrolado. Ele foi ameaçado. Então preste atenção. E ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Você sabe quem é esse personagem? O que é santo, quem é? Jesus. Ele mesmo está ditando a carta para o João escrever. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E versículo 8: eu sei as tuas obras. Aqui é o problema, está aqui. Aqui tem uma encrenca de Deus contigo, ou de Tigo com Deus. Sabia? Porque se Deus conhecia o líder daquela igreja, aquele pastor, Deus não, aqui no caso Cristo, o Senhor Jesus, ele está no céu, glorificado depois da ressurreição, e João é arrebatado e levado até o céu, e ele está ditando a carta para o João. Preste atenção e entenda isso. E ele está dizendo para o João: escreve para o líder da igreja de Filadélfia, para esse pastor, e diz para ele que eu sei as obras dele, eu conheço ele. Agora, se tu é crente, acredite numa coisa: Jesus te conhece. Tu pode enrolar 1, 2, 3, tu pode fingir que tu é. Se tu não for, ele sabe que tu não é. Esse daqui era o líder, ele era o pastor da igreja. Ele era o pastor da igreja. Eu estava conversando com uma pessoa no telefone, com outro pastor, num outro ministério, e a gente foi caminhando e falando algumas coisas e pegando algumas orientações, e eu disse para ele que a minha preocupação, estava falando sobre isso porque eu já estava estudando sobre isso, e Deus tinha me dado esse texto ontem para nós hoje, e eu estava dizendo para ele: a minha preocupação é que aquele que é santo, que está no meio da igreja, ele me conhece. Se ele me conhece, ele não te conhece? Ele não sabe da tua vida? Ele não sabe quem é você? Não sabe das suas necessidades? Não sabe se tu é realmente leal, fiel aos projetos, à vontade dele? É isso que nós precisamos entender. Porque às vezes a nossa vida fica emperrada e nós atribuímos culpa aos outros. Minha vida está assim por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso, por causa daquilo. E na verdade não é. Vocês vão entendendo isso dentro da mensagem. Presta atenção. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta fechada. Porta aberta. Cadê os crentes? Aberta. Jeita a porta na tua frente. Aberta. Ninguém pode fechar. E agora? Tendo pouca força. E agora? Tendo pouca força, Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. até. Peguei ontem essa palavra do tempo. Glória a Deus. É isso mesmo. Eu vou pregar para vocês, mas eu vivo o que eu prego. Porque senão as portas se fecham para mim. Ou vocês acham que esse milagre aqui que eu nem sabia disso, caiu na conta e eu chamei o Leandro para ler para vocês verem que eu não estou brincando com a coisa. É porque a porta sempre está aberta diante de mim. Vocês viram para trocar o telhado dessa igreja? Não tinha dinheiro.
Vai lá no Pontal, pergunta lá pro Rafael lá no Pontal, vê se eu devo alguma coisa lá. Se tem alguma nota pendurada. Não deve não, da que eu igreja. peguei as notas, foi eu que peguei e não deve. Aí, não me deixa mentir sozinho. Nós dois, um confirmando o outro, né, Uel? Oh. Obrigado. Gente, presta atenção. Para reformar essas cadeiras, eu só pedi oração. Ora, as outras estavam, tecido estava numa situação difícil. E de repente, Deus faz um rebuliço. E num instante, aparece 9 mil reais, que até usamos um pouco no telhado. Sobrou 2 mil da reforma das cadeiras, usamos no telhado. Foi a entrada das telhas. Vocês estão vendo como Deus faz? E Deus usou pessoas simples daqui de dentro, igual você, para botar a mão na massa e cobrir as despesas. Porque diante de mim tem uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Essa porta está posta diante de você. Não é um privilégio meu, sabe por quê? Apenas meu. Porque Jesus, hoje, Ele está na sua vida. Ele está em você. E Ele me ama o tanto que Ele te ama. Pastor não é bicho privilegiado, não. Não pense que pastor é bambambam. Pastor deve ser serviçal. Porque Jesus dá um exemplo. Quando ele lava os pés dos discípulos, e dá o exemplo, quando ele disse para os discípulos: olha, ao redor de uma mesa tem gente importante. Aí ele disse: eu sou o que sirvo a mesa. Você sabe quem é o que serve a mesa? É aquele camarada que tem uma toalhinha na mão, uma bandejinha no braço. A toalhinha no braço, uma bandejinha na mão. E chega assim: sim senhor, mais alguma coisa? E pega a água e serve o refrigerante e serve no copo da pessoa. Fala: mais alguma coisa? Quem é essa pessoa? Não é? É o único que não é importante. Jesus disse: eu sou aquele que serve a mesa. Se ao redor da mesa estão os importantes. Eu olho para isso. Por isso a porta está sempre aberta diante de mim. Eu falo isso não para me engrandecer, para ser exemplo para você. Você tem que olhar para isso e dizer: eu preciso ter esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Porque esse tipo de comportamento é o de Cristo. Ele veio para servir, ele mesmo diz isso, e não para ser servido. E eu estou aqui servindo vocês há 23 anos nesse lugar. E eu nunca me preocupo com o dia de amanhã. Eu me preocupo em agradar a Deus o tempo todo, todo dia. Sou perfeito? Não, Ele é perfeito. Por isso que eu quero agradar a Ele, e dele vem a perfeição, através da palavra. Não é uma coisa assim que vai acontecendo. Então agora, irmãos, ele escreve e diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve isso. Ou seja, escreve essa cartinha aqui para o líder dessa igreja. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Irmãos, para dar uma ilustrada sobre chave, para a gente abrir essa porta aí, nós precisamos de uma chave. O ladrão arromba. O ladrão arromba. Mas o normal de uma porta é abrir com a chave. Então esquece o ladrão, porque às vezes a tua mente vai lá para o outro lado e diz: mas a pessoa pode arrombar a porta. É o diabo que faz isso. Ele pode arrombar a porta da vida de uma pessoa. Ele entrar na vida de uma pessoa e destruir. Destrói casamento, destrói finanças, destrói emprego. Ele vai minando tudo. Essa é a função dele. Agora o Senhor está dizendo para nós que aquele que é santo, o que é verdadeiro, tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E o que fecha e ninguém abre. Quando o rei Ezequias está em Jerusalém, a cidade fechada, em Judá, e o rei Ezequias, com todos os habitantes de Jerusalém trancafiados ali dentro das muralhas de Jerusalém, porque do lado de fora tinha 185 mil soldados de Senaqueribe cercando a cidade,
Um homem é exaltado e elevado no governo, e depois honrado e condecorado por Ezequias, no governo de Ezequias, é o Eliaquim. Está lá em Isaías 22. Joga aí para mim, vê se nós achamos aí alguma coisa parecida aí. Isaías 22. Está na cabeça aqui, pode ser que eu erre. Mas presta atenção. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e abrirá, e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Sabe para quem é dito isso? Deus fala com Eliaquim, o servo, o mordomo, ou o administrador, o gerente geral, o cara do governo, debaixo da mão de Ezequias. Diz, olha, a chave de Davi. E o que acontece com os amigos, os inimigos de Jerusalém? A Síria, o Eliaquim, ele foi o camarada, vamos dizer assim, o chanceler, como é que se chama hoje na linguagem aqui no Brasil, que eles chamam o chanceler? Diplomata. O homem nos negócios internacionais de Jerusalém, do reinado de Ezequias. E esse homem, ele recebe a autoridade. Diz, olha, você, sobre os teus ombros, sobre você. Mas quem resolveu a parada foi Deus. Deus estava com Ezequias. Deus estava com Eliaquim, meu neto, meu bisneto Eliaquim. Olha o nome. Pesquisa esse nome no Google para você ver que nome tremendo é o nome desse homem. Vou falar dele. E os meus netos escolheram esse nome por ver o significado. Agora, presta atenção. Ele tinha a autoridade, Deus tinha dado a ele. Tem muitas coisas aqui, mas já não vai dar tempo. Outros textos que eu gostaria de caminhar. Deu a autoridade a ele, mas quem resolve a parada é Deus. Agora, em você está a autoridade, porque o Senhor diz para nós em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, morada de Deus, casa de Deus, e às vezes a gente não se dá conta disso, e a gente não presta atenção que Deus está dentro de nós, tentando, alertando a gente todo o tempo, não vai por aí, vai por aqui, não faz assim, faz desse jeito, se humilha, se abaixa que eu vou te erguer, e enfim, tantas coisas que Deus quer fazer, mas Ele, não sei, pastor Walter citou aqui, que Deus não faz nada sem antes avisar o seu servo. O Espírito Santo vai sempre nos avisando. Avisou ele aqui, olha, você tem sobre os teus ombros a autoridade. Sabe a autoridade, irmão? Você chega num lugar aí, só abre a porta quem tem a chave. Então essa chave está hoje na sua mão, através da fé. Deus tem te dado autoridade para que você possa ir e vir, sair, saber entrar e saber sair. Tem gente que sabe entrar, mas sair não sabe. Já viu aquele camarada que está desempregado, está lascado na vida, orando para Deus dar um emprego, aí ele arruma um emprego. Lá no emprego ele passa 2, 3 meses, começa a falar do chefe, do encarregado, falar do líder, falar dos colegas de trabalho, e aí começa a criticar todo mundo. Ele é bom, estava lascado, mas abriram a porta para ele, agora ele está falando dos outros, criticando os outros. Ele é bom, os outros não. Estão entendendo? Ele já é o cara. Daí a pouco está na rua. Pode observar, o que a Bíblia fala? Que Deus levanta os humildes. Os humildes. Deus levanta. E que Deus abate o soberbo, arrogante, tem um nariz empinado, acha que é o que não é. Os outros estão sempre abaixo dele, ele está acima dos outros. Está entendendo? Então, a autoridade está na tua mão, está na minha mão, não é para a gente se engrandecer, é para a gente ser o que Jesus foi como exemplo para nós. A Bíblia diz que Ele nos deixou o exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas, andássemos no caminho dele. E andando no caminho dele, não tem porta fechada, porque ele, olha o texto do versículo 7, da segunda parte, isto diz o que é santo.
o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Deus abre uma porta para você, ninguém vai fechar, nem o inferno, nem o diabo, mas você pode fechar. Você pode fechar. Você pode pisar na bola, você pode fazer alguma coisa errada. Se eu não tivesse andado no caminho de Deus, esses anos todos aqui, eu já não podia ter saído daqui há muitos anos. Gente que me pôs aqui, que eu trabalhei do lado, hoje, nem no ministério está mais. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque aquele que tem a chave está na minha vida. Eu não preciso tentar arrombar a porta. Eu não preciso pisar em ninguém. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Basta que eu deixe Ele abrir as portas diante de mim. Ninguém vai fechar. Quando eu vim para essa cidade, eu não sabia para onde vinha. Deus falou que estava colocando um envelope nas minhas mãos, através do meu irmão da Assembleia de Deus, que o ministério estava pronto, estava entregando na igreja na minha mão. Fiquei feliz da vida, contente, falei para ela. Falei, nossa, nós vamos casar, então agora eu vou ter até salário, porque eu não tinha nem salário nem Venceslau. Quando eu cheguei aqui, ela estava pior que em Venceslau. Mas Deus me deixou faltar nada. Andou com a gente. Ele trouxe a gente para cá. E Ele nos aprovou e caminhou conosco aqui. Então agora, amados irmãos, preste atenção. Ele está dizendo que Ele fecha e ninguém abre. Se Jesus der uma voltinha na chave, eu não preciso dar uma acertada nesse crente, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor, vai ter tormento, porque você quer ver um crente ficar perturbado, é o Senhor permitir que alguma coisa saia da mão dele. E às vezes Deus permite que saia para que Ele possa tratar conosco. Você viu o irmão Fátima falar? E aí é a hora que o crente dobra o joelho e ora, quer ver se faltar dinheiro, por causa de dinheiro. Aí que você vê crente orar bonito. Quando crente não tem dinheiro, aí é que crente ora. Ora mais do que quando tem dinheiro, pastor Fábio. Que dó, né? Ora, se preocupa tanto com as coisas materiais e não com as coisas espirituais. Eu não estou debochando de vocês, não. Estou falando uma coisa que é real. E não é uma ou outra, isso é meio normal dentro da igreja. Sou pastor, filho, 28 anos, lidando com crente, problema, tudo quanto é jeito. Ouvindo histórias e histórias. Às vezes eu fico no telefone, que a irmã Edna sabe. Aí eu canso de estar lá com o pé para cima, eu saio pela cozinha, dou 10 voltas na casa e a ligação não termina. Aí eu volto e entro e sento no mesmo lugar, ouvindo, para poder dar um diagnóstico para ajudar aquela pessoa. Está entendendo? Aquele que tem a chave, ele está nessa igreja. Aleluia. A prova é o que nós já ouvimos aqui essa noite. A prova é o que ele já tem feito aqui essa noite. Quer ver? Quer falar, meu? Corre aqui. Você estava falando para mim. Eu falei para você falar domingo. Domingo você fala de novo. Só fala se for verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E tem a chave? Tem a chave sim. Eu estava com a dor. Foi domingo, né? Comentei. Estava com uma dor mancando, puxando da perna. Uma dor no calcanhar. E o pastor pegou e orou. Aí ele falou assim, tu tem fé? Eu falei, tenho. E eu vou receber minha vitória. Cheguei, entrei por essa porta aqui, sem mancar, sem puxar da perna, sem nenhuma sequela. Pelo amor de Deus do Senhor. Aplaude ele. Aplaude ele. Ele curou. Ele. A honra é dele, a glória é dele. Aleluia. Olha, aquele que tem a chave é autoridade, é o único que pode. Ele falou para mim, pastor, eu estou com aquele negócio no calcanhar, um esporão. Falei, não, você não vai ser galo, meu filho, nós vamos arrancar, Jesus vai arrancar esse esporão daí agora, ali no portão, nós vamos indo embora. E ele andando, saiu do banheiro para lá, eu falei, o que está acontecendo, filho? O que você tem? Vocês estão entendendo? Olha o que ele está dizendo para nós.
que Ele abre a porta do milagre para você a qualquer instante que você crê, que você se dedicar a Ele, que você honrar a Ele com a sua vida. O problema é que muitas vezes, irmão, nós queremos ser honrados. Eu nunca orei pedindo honra para mim. A minha esposa, sim, toda vida eu via orar, pastor, honra meu marido, Deus, honra meu marido, Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Ela ora, mas eu nunca disse para Deus, Senhor, eu quero ser honrado pelo Senhor. Não, eu quero que o Senhor seja honrado através da minha vida nessa cidade. O problema é que nós queremos queremos fazer as coisas ser vistas pelos homens. E Jesus, ele não quis ser visto pelos homens. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, sendo Deus. Então nós precisamos ser vistos no céu. Se o céu te vê, ele te glorifica. Se o céu te vê, ele abre as portas diante de você e não tem porta fechada. E se ele fechar, aí também ninguém abre. Aí você vai ver crente jejuar, você vai ver crente chorar, você vai ver crente. É verdade. Ele fez isso comigo. Eu tinha um supermercado, estava planejando montar o segundo. Eu achava que eu era. Mas ele foi lá e falou, não, vou mostrar que você não é, filho, eu tenho que dar uma arrumadinha no você. E aí, voou tudo. Porque eu ganhei suado, trabalhado em 15 para 16 anos, de fevereiro até março do outro ano, desapareceu. Não sobrou nada. Era um capital na época de 250 mil dólares, e o dólar naquele tempo era 86 centavos, 90 centavos, por aí assim. Hoje, 250 mil dólares, dólar é dólar. Quanto valeria isso em dinheiro? Sumiu. Não sobrou nada. Eu saí com a família e as malas no porta-malas de um carro e humilhado. Tinha perdido tudo. Dia 20 de março de 95. Deus estava me ensinando, estava tratando comigo. E aí, sabe o que ele fala? Por que, Deus? Eu sou dizimista, antes era cachaceiro, agora que eu dizimo, que eu vou na igreja, que eu canto, que eu... Estava só arrumando a minha vida. Glória a Deus. Então, amados, vamos encerrar. Versículo 8. Vocês podem ler para mim, por gentileza? Bem alto, bem forte. 1, 2 e já. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha bem, eu acho que é Mateus capítulo 17, versículo 20, não tenho certeza, mas o Senhor Jesus dá uma lição interessante para os discípulos. Ele diz assim, ele fala para os discípulos, você vai achar lá, filho? Se for, manda lá. Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não é esse o versículo. O versículo termina dizendo assim, se vós guardardes a minha palavra, eles guardarão a vossa. Sabe o que muda a tua vida? Porque se eu guardo a palavra de Cristo, eu tenho dele o aval, que vocês vão guardar a palavra dele. Eu prego e vocês vão viver o que eu estou pregando. Sabe o que vai acontecer? Aqui tem pessoas essa noite que Deus vai abrir porta para ele, porque ele está acreditando na palavra. Ele está entendendo a palavra e ele crê na palavra. Eu sei as tuas obras, ele conhece você, ele sabe quem você é, ele sabe se você lê a Bíblia ou não lê, ele sabe se você vive a palavra ou não vive, ele sabe se você tem vida de oração ou não tem. Ele conhecia o líder daquela igreja. E agora ele está dizendo, diante de ti pus uma porta aberta. Ele tinha a chave para abrir a porta, mas ele já pôs a porta aberta. Ou seja, ele já tinha aberto a porta. Sabe o que entende, pastor Walter? A porta já está aberta. Nós que temos que passar pela porta. Agora, quando o tema da campanha 3:20, se estou à porta e bato, sabe o que significa isso? A igreja de Laodiceia tinha posto Jesus para fora da igreja, para fora da porta. Ele estava na porta, tentando entrar, batendo para entrar. E hoje,
literalmente hoje, Ele está batendo na porta do nosso coração, dizendo: abre a porta da tua alma, abre a porta do teu coração, deixa a minha palavra entrar, porque se ela entrar, eu vou fazer festa com você, vou participar dos teus louvores, da tua adoração, das tuas orações, tudo que você enviar para mim, eu vou receber. Agora, tudo que é meu, eu vou dar a você. E a palavra de Deus diz que com Ele, o Pai já nos deu todas as coisas. Com Ele, já nos deu todas as coisas. Eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Aí você olha assim e fala: nossa, eu queria ser igual o pastor Adelino. Eu sou esse cara aqui, ó, pouca força. Você nunca viu eu chorando, né? Não viu, não? Quantas vezes já chorei nessa cadeira aí? Quantas vezes já chorei nesse altar? Até pregando. Ontem chorei um monte pregando e me segurei para não me esborrachar de chorar e estragar a mensagem ontem. Tenho pouca força. Por que eu estou de joelho ali? Porque eu tenho pouca força. Se tem alguma coisa boa em mim, não sou eu, é Ele. Não sou eu. Pastor Pedro, não sou eu. Quando nós estamos em nós mesmos, nós somos as piores pessoas, porque além de termos a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus, nós falamos e fazemos coisas desagradáveis que cheiram mal às narinas de Deus. Para não falar que fede, né? Porque nós temos a mente de Cristo, e como podemos às vezes proceder errado. É aí o que acontece? A porta vai se fechando. A porta vai se fechando. E a gente começa a olhar e acusar os outros pelo fracasso nosso. Olha Pedro, ele fracassa, aí ele começa a xingar, blasfemar e vai embora. Mas Jesus tinha avisado ele: antes que o galo cante uma vez, você vai me negar 3 vezes. E ele nega 3 vezes, aí o galo canta. E aí ele começa a blasfemar, tipo assim, acusa todo mundo, xinga e sai. Às vezes nós somos assim. A falta de vida com Deus, de oração, causa uma tragédia em nossa vida. Olha só, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra. Come essa Bíblia todo dia. Olha o que Ezequiel vai falar no capítulo 2, ele diz que o Senhor disse para ele: abre a boca que eu te encherei. E ele abriu bem a boca, e o Senhor deu a ele um rolo, e ele comia, e era mais doce do que o mel. O rolo é isso aqui, ó. Isso aqui vai adocicar a tua vida, a tua alma, vai aquecer o teu coração, a tua fé, e você vai ser abençoado. Essas 7 semanas é para mudar a tua história, é para mudar a tua vida. E o Senhor está dizendo aqui nesse texto ainda: e tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em nome de Jesus, eu declaro vitória sobre você. Amém. E você declare vitória sobre você, na tua vida, na tua casa, na vida dos outros. Eu estava conversando com uma pessoa e de repente eu vi a pessoa falar assim para a outra: falou: ô sua doida. Eu falei: pelo amor de Deus, você é crente. Você, ao invés de dizer ô bênção, você chama outra de doida? Sabe, irmãos, a falta de vigilância dos cristãos é uma coisa terrível. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Os crentes às vezes falam errado isso aí. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Carne é a natureza humana. Agora, a natureza humana, ela é pecaminosa. E a gente peca e justifica isso, dizendo que Jesus disse que a carne é fraca. Lógico que não. Nós temos que ser vigilantes para não cair em tentação, para não pecar, para não errar, para não fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus. E então as portas estão abertas. As portas estão abertas. Porque diante de ti eu pus uma porta aberta. Agora, interessante, que aí ele vai falar um monte de coisa. Deixa eu ver se eu corro aqui, só lendo agora. Eis que eu, versículo 9, farei-os da sinagoga de Satanás. Meu irmão, se alguém se levantar contra você, vai ser arrebentado. Aleluia. Por Deus. Olha, aos que se dizem judeus ou cristãos, e não são, mas mentem.
eis que eu farei que venha e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Amém. Olha, Deus tem um amor profundo pela igreja dele. Deus tem um amor profundo pelos servos dele. Servo é aquele que serve. Você quer uma pessoa que lá no teu salão você paga o salário dela e ela não trabalha, Denise? O que você faria com essa pessoa? Tem muita gente que Deus manda embora da porta do céu, fala, não quero ouvir tua oração, não suporto você. Sabe por quê? Que a gente só quer as coisas de Deus, mas a Deus que deseja a nossa vida e o nosso coração ser no trono dele, não. A gente quer que Deus faça o que nós queremos, mas não queremos fazer o que Deus quer. Irmãos, essas mensagens não enchem igreja, tá? Essas mensagens não arrastam povo. Sabe por quê? Porque essa mensagem converte crente, faz ele refletir sobre a própria vida dele e ele entender por que ele não está sendo mais abençoado do que está sendo. Poderia ser mais, mas não tem sido tanto quanto deveria, porque tem se esquecido disso. Aí olha o versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, em outra tradução, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, quando chegar a hora da tentação, da tribulação que virá sobre o mundo, você está guardado em Deus. Pastor, se eu tiver morrido, você está guardado em Deus, porque você guardou a palavra em vida. Versículo 11. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe o que é essa coroa? É a vida eterna, é a salvação, é o presente que Deus deu. Toma cuidado para que as coisas desse mundo não roubem a tua coroa. Tome cuidado para não ser iludido, ludibriado por alguém, e esse alguém te fazer desfalecer, morrer na fé e perder a tua coroa. Toma cuidado, vigia, porque o diabo, o propósito dele não é tirar um carro seu, é tirar a sua vida, é roubar o bem maior da sua vida, é roubar a tua salvação, te encabelar com as preocupações dessa vida, para que você não tenha vida com aquele que é Deus. Quantas pessoas morreram estando dentro da igreja, botaram o pé para fora e morreram? Eu conheci dois. O filho do pastor, que era pastor nosso lá em Dourados, ele se juntou com uma turminha e foi num barzinho lá. Ele tocava na igreja, eu acho que ele nem bebia, mas ele estava lá no barzinho. Esse barzinho, festança assim, balada, um monte de jovem lá. Saiu uma briga lá entre uns estranhos, deu um tiro, a bala pegou no coração dele e morreu ali. Aquilo era lugar para ele? Não. Morreu ali, coitado. Moço bom, um jovem bom. Irmão Aparecido, era diácono da nossa igreja. Irmão Aparecido era motorista do comandante do quartel. E ele um dia falou para o pastor, numa reunião de oração que nós estávamos lá, para a gente orar, porque o salário dele estava pouco, ele queria uma promoção e tinha uma oportunidade de uma promoção. E nós oramos e ele foi promovido. E o salário dele naquela promoção mais que dobrou. E ele tinha um Corsazinho velho, daquele de 77, não tem nada contra, que eu também tive. Eu tive um 74. Então, eu gostava do meu. Aí o bicho era amassado de um lado, do outro, atrás, na frente, no teto, e o Rodrigo apelidou ele de papagaio. Esse foi o tempo da provação minha, da tentação, do momento mais difícil. Tipo assim, agora você anda com Cristo, com um corcel velho, ou você larga dele e volta para a vida brava. E eu preferi andar com um corcel velho naquele 2 anos e meio, até que Deus fez a obra. Né? Agora, presta atenção. Não terminou a história. O irmão Aparecido, ele agora ganhando bem, ele do corcelzinho, ele pula com uma Belina. Belina é dos Corolla de hoje. Vocês sabem disso. E aí o que o irmão Aparecido faz? Ele arrumou uma gata. Ele continua na igreja, mas ele arrumou uma gata. E a mulher dele chora, pede oração. E a gente dá conselho. A gente não, pastor, eu era novo na fé ainda. E a gente orando pelo irmão Aparecido. E de vez em quando o irmão Aparecido já chegava e sentava assim, com aquela cara, como quem ele não fala comigo.
Não quero que ninguém fale nada comigo. Já não era mais aquele homem alegre, contente, brincalhão. E um dia o irmão Aparecido vai com a gata lá para o sítio da família dela, fazer um churrasco na hora do almoço, e sai uma confusão, uma encrenca do diabo lá, porque foi o diabo que preparou aquilo. Ele ficou tão nervoso que ele teve um infarto e morreu ali, tomando os goró dele e no pecado. Eu não posso dizer se ele foi para o céu ou não foi, isso me compete, isso não é meu. Vocês estão entendendo o que o texto está dizendo? Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, guarda a tua fé, confia em Jesus Cristo. Versículo 12, para encerrar, todos nós vamos ler. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, aleluia, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Você quer ver? Digita lá no YouTube, Jimmy Swaggart, coluna no templo do meu Deus. Você nunca viu uma mensagem tão poderosa como você vai ouvir ele ministrando essa mensagem. Vamos orar? Você que está com seu cartão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente com o cartão na mão. Depois você põe nome nele em casa.